Salve Maria Santíssima e o mistério da Santíssima Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora o príncipe deste mundo será lançado fora. O evangelista São Lucas termina o relato das tentações de Jesus, dizendo que o diabo afastou-se até o momento fixado. Lucas 4, versículo 13. Que momento fixado teria sido este? Cristo mesmo faz compreender quando diz na iminência de sua paixão: agora é o julgamento deste mundo. Agora o príncipe deste mundo será lançado fora. Essa é a interpretação unânime da morte de Cristo, dada pelos autores do Novo Testamento. Cristo, diz a carta aos Hebreus, participou igualmente da mesma condição, a fim de por sua morte, reduzir em potência aquele que detinha o poder da morte, isso é, o diabo. Hebreus 2, do versículo 14 ao 15. Certamente a paixão de Cristo não se reduz à vitória sobre Satanás. Seu significado é bem mais vasto e positivo. Era preciso que ele morresse, para reunir na unidade os filhos de Deus que estão dispersos. João 11, versículo 52. Todavia, eliminar esse aspecto de vitória sobre o demônio, além do pecado e da morte, é banalizar a paixão de Cristo. Depois de Cristo, essa luta continua em seu corpo. O Apocalipse diz que, derrotado por Cristo, enfurecido contra a mulher, o dragão foi combater o resto da descendência dela. Por essa razão, o apóstolo Pedro recomenda aos cristãos: sede sóbrios, vigiai. Vosso adversário, o demônio, estará ao vosso redor, como um leão que ruge e ronda procurando a quem devorar. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Tudo isso imprimiu na existência cristã de todos os tempos um caráter dramático de luta, e de luta na qual não é o homem que afrontamos. Efésios 6, versículo 12. O rito do batismo reflete tudo isso com aquela drástica escolha de campo que o precede. Renunciais a Satanás? Crês em Cristo? Não mudou então com a morte de Cristo? É tudo como antes? Ao contrário, o poder de Satanás não tem mais liberdade de agir para seus fins. Ele acredita agir com um escopo e obtém exatamente o oposto. Serve involuntariamente a causa de Jesus e de seus santos. Ele é aquela potência que sempre quer o mal e faz o bem. Deus faz com que a ação do demônio sirva para a purificação e para a humildade de seus eleitos. E porque essas revelações eram extraordinárias, para poupar-me qualquer orgulho, um espírito foi posto na minha carne, um anjo de Satanás, encarregado de me bater, para poupar-me qualquer orgulho. 2 Coríntios 12, versículo 7. Um canto espiritual negro, expressam em tom leve, mas teologicamente perfeito. O velho Satanás é louco, é mau. Disparou um golpe para assassinar minha alma, mas errou a mira e atingiu o meu pecado. Mas agora tudo isso acabou. O silêncio baixou sobre Satanás. A luta tornou-se apenas contra a carne e o sangue, isto é, contra males ao alcance do homem. O inventor das desmitologicação escreveu: não se pode usar a luz elétrica e o rádio em caso de doença, não se pode recorrer a meios médicos e clínicos e ao mesmo tempo crer no mundo dos espíritos. Quem afirma isso é Bultmann. Jamais alguém esteve tão contente por ser desmistificado como um demônio. Se é verdade, como foi dito, que sua maior astúcia consiste em fazer acreditar que ele não existe. Segundo Baudelaire, o homem moderno manifesta uma verdadeira e própria alergia ao ouvir falar deste assunto. Acabou por aceitar uma situação tranquilizadora. O demônio é a soma do mal moral humano. É uma personificação simbólica, um mito, um espantalho.
É o inconsciente coletivo ou alienação coletiva. Quando Paulo VI ousou lembrar aos cristãos a verdade católica de que o demônio existe, o mal, disse em determinada ocasião, não é só uma deficiência, mas uma eficiência, um ser vivo, espiritual, pervertido e perversor, terrível realidade, misteriosa e assustadora. Uma parte da cultura reagiu rasgando as vestes, escandalizada. O mesmo aconteceu recentemente, quando um bispo chamou a atenção sobre esse ponto da fé cristã. Esquecemos de que no passado servimos-nos do demônio para perseguir bruxas, hereges e outras pessoas semelhantes? Não, não esquecemos. Todavia, para esses e outros escopos do gênero, temos nos servido. Infelizmente, nos servimos de Deus ainda mais que do demônio. Vamos abolir Deus também? Até mesmo algumas pessoas que creem e muitos teólogos deixam-se intimidar. Sim, mas poderia efetivamente ser suficiente a hipótese simbólica, a explicação mítica ou psicanalítica, melhor dizendo, alguém chegar a pensar que a igreja está renunciando a essa crença, já que fala sobre isso cada vez menos. Mas qual é o resultado desse silêncio? Algo estranhíssimo. Satanás, expulso pela porta, tornou a entrar pela janela. Expulso pela fé, tornou a entrar pela superstição. O mundo moderno, tecnológico, industrializado, pulula de magos, espíritas, recitadores de horóscopos, de vendedores de trabalhos e de amuletos, e de seitas satânicas verdadeiras e próprias. Nossa situação não é muito diferente da dos séculos XIV e XVI, tristemente famosos pela importância que se harmonizou neles quatro fenômenos diabólicos. Não existem mais fogueiras ou de endemoniados, caça às bruxas e coisas semelhantes. No entanto, as práticas que têm como centro o demônio, como também as vítimas físicas ou morais de tais práticas, não são menos numerosas que então, e não estão entre as classes pobres e populares. Tornou-se um fenômeno social e comercial de enormes proporções. Um seminário americano de difusão mundial dedicou há algum tempo um serviço completo à crença do demônio em nossos dias. Impressionou-me a conclusão tirada por um dos intelectuais entrevistados. O esquecimento do demônio, afirmava ele, não tornou mais serena e racional a vida dos homens sobre o planeta, mas ao contrário, tornou-nos mais obtusos e afeitos diante dos horrores do mal. Nada nos faz estremecer. Os que negam a existência do demônio têm a bem da verdade uma desculpa. O que sabem a respeito, casos de possessão diabólica, histórias e filmes de exorcismo, tem quase sempre uma explicação patológica, facilmente reconhecível. Se existe uma observação que pode ser feita a eles, é a de deter-se aqui, de ignorar todo um outro nível, na qual a explicação patológica não seja mais suficiente. Repete-se o equívoco em que caiu Freud, e muitos outros depois dele, por força de se ocuparem de casos de neurose religiosa, porque por essa razão se recorria a eles. Ele acabou por acreditar que a religião em si não é senão uma neurose, como se alguém quisesse estabelecer o nível de sanidade mental de uma cidade depois de haver visitado o manicômio. A prova mais contundente da existência de Satanás não é encontrada nos pecadores ou nos endemoniados, mas nos santos. Verdade é que o demônio está presente e é operante em certas formas extremas e desumanas de mal, tanto individual quanto coletivo, mas aqui ele é de casa e pode ocultar-se por trás de mil sósias e dublês. Ocorre o mesmo que com certos insetos, cuja tática consiste em mimetizar-se colocando sobre um fundo de sua mesma cor. Na vida dos santos, ao contrário, ele é obrigado a ficar descoberto,
a colocar-se contra a luz. Sua ação é talhada, preto sobre o branco. No próprio Evangelho, a prova mais convincente da existência dos demônios não está nas histórias de libertação de possessos. Às vezes, é difícil distinguir neles a parte que desenvolve as crenças do tempo sobre a origem de certas doenças, e sim no episódio das tentações de Jesus. Quem mais, quem menos? Todos os santos e os grandes crentes, há algum dos quais, como São João da Cruz, intelectuais de primeira ordem, dão testemunho de sua luta contra essa obscura realidade. São Francisco de Assis confidenciou certo dia a um companheiro íntimo seu: se os frades soubessem quantas e quão graves tribulações e aflições me causam os demônios, não haveria nenhum deles que não fosse movido pela compaixão e piedade de mim. O Francisco que compõe o sereno cântico das criaturas é o mesmo que luta com os demônios. Catarina de Sena, que se refletiu na história, até mesmo política de seu tempo, é a mesma que o confessou, o bom Raimundo de Capua, declara martirizada pelos demônios. O Padre Pio, que projeta a casa livre do sofrimento, é o mesmo que à noite sustenta lutas impetuosas com os demônios. Não se pode fazer uma vivissecção de sua personalidade em tomar apenas uma parte. A honestidade não permite, e tampouco uma sã psicologia. Essas pessoas não lutaram contra os moinhos de vento. O que São João da Cruz afirma, ao descrever a noite escura do espírito, não é alimentada pelo ar. Repete-se o ocorrido em Jó. Jó 1, versículo 6 seguintes. Deus entrega nas mãos de Satanás seus amigos mais queridos, para dar-lhes a oportunidade de demonstrar que não servem só por seus benefícios, mas para poderem vangloriar-se deles diante de seu inimigo. Dá-lhe poder não só sobre seu corpo, mas às vezes misteriosamente também sobre sua alma, ou pelo menos sobre uma parte dela. Em 1983 foi beatificada uma carmelita, Maria de Jesus Crucificado, chamada Pequena Árabe devido à sua origem palestinense, melhor dizendo. Em sua vida, quando já muito avançada em santidade, houve 2 períodos de verdadeira e própria possessão diabólica, documentado nos atos do processo. E o caso não é absolutamente isolado. Porque então, mesmo entre os que creem, alguns parecem não aperceber-se dessa tremenda batalha subterrânea em ação na igreja. Porque tão poucos demonstram ouvir os sinistros rugidos do leão, que circula buscando a quem devorar? É simples. Eles buscam o demônio nos livros, ao passo que os livros não interessam aos demônios, e sim às almas. E não se encontram frequentando os institutos universitários, as bibliotecas, mas as almas. Às vezes, prevalece outro equívoco entre os que creem, com relação à existência do demônio. Deixam-se impressionar por aquilo que os homens de cultura leigos pensam a esse respeito, como se houvesse uma base comum de diálogo com eles. Não se leva em conta que uma cultura que se declara ateia não pode acreditar na existência do demônio. Antes, é melhor que não acredite nele. Seria trágico acreditar na existência do demônio, se não se acredita na existência de Deus. Então sim, seria o caso de desesperar-se. O que pode saber de Satanás quem teve de se entender sempre e somente, não com sua realidade, mas com a ideia, as representações e as tradições etnológicas sobre ele? Os que passam em revista os fenômenos que a crônica apresenta como diabólicos, possessões, pactos com o diabo, caça às bruxas, para depois concluírem triunfalmente que tudo não passa de superstição e que o demônio não existe. Assemelha-se àquele astronauta soviético que concluía que Deus não existe, porque ele havia girado pelos céus em todas as direções e não a havia encontrado. Em ambos os casos, procurou-se na parte errada. Isso posto, podemos e devemos também redimensionar o demônio.
Ninguém está mais disposto a fazê-lo do que aquele que crê. Satanás não tem no cristianismo uma importância igual e o oposto é de Cristo. Deus e o demônio não são dois princípios paralelos, eternos e independentes entre si, como em certas religiões dualísticas. Para a Bíblia, o demônio não é senão uma criatura de Deus que se dirigiu para o mal. Tudo quanto ele é de positivo vem de Deus, mas ele o corrompe e o desvia, usando-o contra ele. Com isso explicamos tudo? Não. A existência do maligno permanece um mistério, como a do mal em geral, porém não é o único mistério da vida. Tampouco é justo dizer que acreditamos no demônio. Nós cremos em Deus e em Jesus Cristo, mas não cremos no demônio. Se crer significa fiar-se de alguém e confiar-se a alguém, cremos o demônio. Cremos o demônio, não no demônio. Ele é um objeto, e por acréscimo negativo de nossa fé, e não o movente, ou termo da fé. Não se há de ter medo excessivo dele. Depois da vinda de Cristo, diz o antigo autor, o demônio está preso como um cão na corrente. Não pode morder ninguém, a não ser aquele que, desafiando o perigo, chega até perto dele. Pode latir, pode incitar, mas não pode morder, a não ser quem o quiser. Com efeito, não está coagindo, mas persuadindo o que prejudica. Não chega a extorquir nosso consentimento, mas o solicita. Escreve São Cesário de Arles. A crença no demônio não diminui a liberdade humana. É preciso apenas estar atento a não jogar em cima dele a responsabilidade por todos os nossos erros e por toda a desgraça que se abate sobre nós. Ver o demônio em toda parte não é menos desencaminhador que não vê-lo em parte alguma. Quando é acusado, o diabo sente prazer certamente. Quer que tu o acuses, acolhe de boa vontade qualquer recriminação tua, se isso servir para induzir-te a não fazer tua confissão. Santo Agostinho, no seu Sermão 20. Concluímos voltando para a nossa liturgia. Um padre da igreja assim descreve o que aconteceu no Calvário na Sexta-feira Santa. Imagina e diz que se tenha desenvolvido no estádio uma luta épica. Um valente afrontou o cruel tirano da cidade, e com enorme fadiga e sofrimento venceu. Tu estava nos espaldões, simples espectador, ou seja, estava apenas vendo a luta. Não combatestes, não te cansastes, nem tivestes ferimento, mas se admiras o valente, se alegras com ele por sua vitória. Se lhe teceres coroas, provocas e agitas por ele a assembleia. Se te inclinas com alegria para o triunfador, beija-lhes a cabeça e aperta-lhes a mão direita. Em suma, se tanto deliras por ele, a ponto de considerares tu a vitória, nele eu te digo que terás certamente para o prêmio, parte no prêmio do vencedor. Cabasilhas, vida em Cristo. Ou seja, aqui a gente está falando o seguinte, digamos que nós estamos, vamos colocar na nossa linguagem de hoje, né? Torcendo para um lutador de boxe. Ele vai ter todo o esforço, a luta, a fadiga, o treino, mas ele, de tão generoso que ele é, digamos um lutador de boxe, só um exemplo, ele vai dividir parte do seu prêmio conosco, porque viu a nossa alegria em desejar que ele vencesse. Então, é uma das formas de dizer que Jesus Cristo, ele venceu Satanás, a morte e o pecado, mas ele partilha conosco essa vitória. Lembremos-nos dessas palavras quando dentro em pouco será elevado aqui no meio de nós o crucificado, e nós iremos nos aproximar para beijar-lhes os pés. Esses pés que esmagam a cabeça do demônio, os seus planos, suas ideias, e nos fazem ter os sentimentos e as ideias de Cristo. Aqui é um parênteses que eu faço. Rezemos e vivamos bem esta luta contra o pecado, o demônio e todo tipo de morte. Amém. Que é a meditação do nosso querido Padre Raniero Cantalamessa, pregador do Papa.